Caro estudante, bem-vindo novamente. E aí, como tem passado essas semanas aí, hein? Estudou bastante? Se você acha isso difícil, esse conteúdo de mecanização, o importante é simplesmente não desistir não, tá? Não desiste não. É algo que vai ser importante para você. Vai numa propriedade de um conhecido, de um amigo seu, ou na onde você trabalha, e começa a reparar nessas coisas. Vocês vão ver que vocês podem até se apaixonar como eu, para essa área de mecanização. Então, o importante é você seguir em frente, tá? E eliminar essa disciplina e se formar como técnico de cafeicultura aí para ter as suas oportunidades no mercado de trabalho. Então, não desistam das disciplinas, tá? Sigam em frente aí. Mecanização, aula 8. O que nós vamos falar nessa aula 8, hein? Tá lá. É uma parte bem importante, que é a que a gente chama de tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas, ou tem vários outros nomes, né? Tecnologia de aplicação, mas a gente vai dar uma abordagem básica para vocês, né? Relacionada com a cafeicultura, então com sistemas que são utilizados na cafeicultura, mas é algo que é bem amplo, tá? Acredito que quando vocês estiverem assistindo essa aula, a gente já tenha tido a nossa aula prática. Na aula prática que eu teria complementado mais com vocês, né? Vocês já devem ter feito isso. Então tá lá, bicos de pulverização e taxa de aplicação, tá? Isso daí é o que nós vamos trabalhar nessa aula hoje. Para os bicos lá de pulverização, né? Vocês hoje no mercado acham uma infinidade de bicos, né? Uma infinidade de empresas que a gente pode citar, né? Ali eu utilizei a empresa Jacto, mas tem uma infinidade de empresas. Até interessante vocês forem visitar essas empresas ou ir em eventos como eventos agrícolas, né, que vocês têm como chegar nesses revendedores, né, e perguntar para eles também. É bom a gente ter sempre o contato com as empresas, né, relacionadas ao onde a gente trabalha, né, os setores que a gente trabalha. Então, bicos de pulverização. As pontas podem ser caracterizadas pelo formato do jato, e a gente tem, dentre vários formatos de jato que tem no mercado aí, estão surgindo cada dia novos formatos de jato, né? Com nomes até bastante revolucionários aí, mas os mais usuais são cone vazio, cone cheio, tá? Eu não coloquei um exemplo do cone cheio aí, mas tem o cone vazio, o cone cheio, o leque plano e o leque plano defletido, certo? Então, olha lá. O primeiro, que é o verde, que está do lado esquerdo de vocês, é o cone vazio. Bastante utilizado em pulverizadores hidropneumáticos, que são os pulverizadores usados na cultura cafeeira, correto? Então, você vai ver muito esse bico cone vazio, né? Imagina igual um cone de estacionamento, de rodovia, de ruas. Aqueles cones, ele só vai ter água realmente ali na superfície. Aqui no meio não tem o que a gente chama de cauda, que é a mistura da água com o produto, né? Ele só vai ter a cauda na superfície, no meio não. O cone cheio tem cauda ao longo de toda a superfície e também no meio, tá? Geralmente é quando você tem taxas de aplicações muito altas que você usa o cone cheio. E o cone vazio é o mais utilizado, está ali ilustrado na figura para vocês, como aquele bico verde. O leque plano também é bastante utilizado, principalmente para pulverizadores de barra aí no caso, né? Mas também você pode fazer um trato também na rua do café, né? Com um pulverizador de barra menor, né? Que caiba ali na rua de café. Então, também é utilizado esse jato, ele sai como um leque, formando um leque. A figura com o bico amarelo ali que vocês podem ver. O leque plano defletido é o que está em laranja na figura. O jato, ele sai em uma direção e é defletido para baixo. Então, esses bicos eles vão estar alinhados com a horizontal, tá? E o jato vai sair na horizontal, mas vai ser defletido para a vertical, ou seja, para o chão, né? Então, esses também são bastante utilizados. Só que aí você tem que ver, se você vai utilizar um produto que vai ser misturado com a água para formar a cauda, um produto que seria um herbicida, aí vai ser o quê? Um herbicida sistêmico, aí vai ser um herbicida pré-emergente, pós-emergente. Aí cada um
vai ter a sua especificação para você utilizar o bico mais apropriado. Será que aquele produto também químico que você coloca ali não é muito abrasivo, você vai perder esses bicos? É melhor comprar um bico de cerâmica do que um bico plástico? E aí você tem que ver tudo isso, tá? Entrem nesse site aí que eu mostrei para vocês, como vocês podem entrar em outras empresas, como a Herbicat e outras empresas que tem no Brasil. Lá vocês vão acionar os catálogos lá, eles são gratuitos, você pode baixar, e cada catálogo vai falar, ó, esse bico é melhor para um herbicida pré-emergente, esse bico é melhor para um inseticida, esse bico é melhor para um fungicida. Então, você vai ter ali as classificações de cada bico que é utilizado. Ali eu coloquei 3 cores diferentes, verde, amarelo e laranja, mas essas cores têm um padrão, tá? Essas cores, elas estão relacionadas com a vazão que aquele bico dá, com a vazão de cauda em litros por minuto que aquele bico fornece, tá? E isso é padrão mundial, internacional, ou seja, se você chegar lá nos Estados Unidos, ou ir na China, ou aqui no Brasil, eles vão seguir esse padrão de cores. Ali eu só coloquei cores diferentes para deixar mais destacado, né? Mas de todos os bicos vocês vão ter todas as cores desses bicos, todas as cores para você trabalhar com as vazões que você calcula, estabelece aí. Então, como vai ser formado esse bico, né? Aquilo lá que eu mostrei para vocês é o que a gente chama da ponta do bico. É a ponta desse bico. Que estava lá naquelas cores lá. É essa ponta que vai ser o cone, que vai formar o cone, que vai formar o leque. Então o bico já é o conjunto completo, tá? Ele vai ser dividido em corpo, filtro, capa e ponta, tá? O corpo é aonde você engata na barra ou você engata ali no seu pulverizador, tá certo? E ele vai estar parafusado entre o corpo e a capa que estão ali parafusados, vai estar o filtro e a ponta, né? Lá dentro, certo? Encaixados corretamente. Vocês vão ver que só tem um jeito de encaixar, para você não encaixar errado, né? Para que não seja inadequada a sua operação, só tem um jeito de encaixar. Então, não tentem forçar, porque se você está forçando, é porque você está encaixando errado. Tanto o bico quanto a ponta, tá? Eles só vão ter uma forma de encaixar. O filtro também é chamado de malha. Ele é para filtrar ali a cauda antes de chegar na ponta, para proteger essas pontas, que podem ser de plástico, de cerâmica, como eu falei para vocês, né? E ele é para proteger. A gente chama ele também de malha, que aí a gente vai ver algumas tabelas desses filtros, tá? É importante, sempre depois de uma operação, né? Sempre depois de uma operação, você fazer a lavagem desses bicos, principalmente do filtro e da ponta. Principalmente do filtro e da ponta. Essa lavagem, ela tem que ser feita em água corrente, tá? Você não pode, de maneira alguma, colocar esses componentes, filtro e ponta, ou qualquer outro, na boca, porque você vai se contaminar, né? Que é algo bem usual, você vê que o filtro está entupido. Não pode fazer isso, tá certo? Não pode colocar nenhum arame para tentar desentupir o filtro e tentar desentupir a ponta. Então, você tem que simplesmente com a água corrente. Se você vê que ele não desentupiu, mesmo você passando água corrente, tanto na ponta quanto no filtro, você pode utilizar também produtos que eles vendem para limpar esses bicos, essas pontas, esses filtros, né? Só que esses produtos também não são tão recomendados, tá? Alguns vão recomendar, depende do fabricante, tá? Mas o importante mesmo é com a água corrente. E se realmente mesmo com a água corrente ou com um produto você não conseguiu desentupir esse bico, você vai ter que descartar esse bico corretamente, tá certo? Porque eles são de plástico, e comprar novos bicos, novas pontas, novos filtros. Geralmente você só compra a ponta, né? E o filtro. Porque a capa e o corpo, formando aí o bico aí, a capa e o corpo, eles duram bastante tempo, tá? E aí? A nomenclatura do bico, ela vai estar também padronizada. E essa nomenclatura do bico vem desenhadinha lá no bico, na ponta do bico, né? Vocês podem ler lá ou nos catálogos também. Esses catálogos vocês podem baixar gratuitamente nesses sites, vocês podem pedir nessas empresas, nos setores que vocês forem comprar esses bicos também, né? Nas lojas que vocês forem comprar esses bicos. Então, como que segue esse padrão? É o seguinte, ele vai estar falando nesses números qual é o ângulo de aplicação, e ele vai estar falando também nesses números qual é a vazão daquele bico.
Olha que interessante, porque aí você já tem todos os dados daquele bico, o quanto ele consegue abrir, tanto em leque quanto em cone, para dar a área que ele consegue trabalhar, né? E a vazão dele em litros por minuto, que a gente utiliza, mas só que na verdade ali a gente vai ter que convertê-la. Porque nós utilizamos ali, esse padrão foi com o sistema inglês, o sistema americano. O sistema americano não é em litros, é em galões. É em galões. Então, o que acontece? Essa nomenclatura, o número que está ali, ele vai estar em galões por minuto. Quanto então que é um galão americano que você pode imaginar? Você pode entrar nesses sites de conversão de unidades. Eles usam lá o galão americano possuindo em torno do que a gente vai entender aqui como 3,79 litros. Então, se a gente tem uma jarra, um recipiente com 3,79 litros, é o mesmo volume de um galão americano. Então, é só você fazer a proporçãozinha ali, a regrinha de 3, tá? Ou a multiplicação. Então, olha lá, vamos pegar o exemplo que eu fiz. 120,025, é o bico 120,025. Então, o que é esse 120? É o ângulo da abertura do leque ou do cone. Esses primeiros números são o ângulo da abertura, o que a gente chama de ângulo de pulverização ou ângulo de aplicação, é tudo a mesma coisa. Os últimos números vão ser, então, dessa vazão, em galões por minuto. Então, 0,25 vai querer falar para você que tem 0,25 galões por minuto, ou seja, 1/4 de galão. 1/4 de galão por minuto que esse bico fornece. Mas galão a gente não consegue entender, né? Nós não somos americanos, somos brasileiros, então para a gente entender, faz a conversão ali, é só multiplicar. Se um galão tem 3,79 litros, é só você pegar 0,25 e multiplicar por 3,79. Aí a gente vai entender melhor, olha lá. Esse bico tem 0,95 litros por minuto de vazão. É o quanto que ele fornece de vazão. Quase 1 litro por minuto, esse bico aí. Aproximadamente 1 litro por minuto. Aí você já consegue entender melhor, né? Essa vazão e tá aí. Mas sempre, porque foi normatizado isso, a nomenclatura dos bicos, o ângulo já está fácil ali, vai ser em graus mesmo, mas a vazão, que são os 3 últimos números, vai estar em galões por minuto, você tem que converter. E eu falei das cores para vocês, né? Interessante que é difícil você achar essa tabela na internet. Eu tive que pesquisar bastante e fiz umas alterações nela, porque você vê muita coisa boa na internet, eu peço para vocês sempre pesquisarem, mas também tem umas coisas que tem bastante erros, né? Mas a gente vai corrigindo e vai melhorando isso aí também, tá? Então essa tabela aí, ela está correta lá. Ela é a norma ISO, que é o padrão internacional de cores. Quando você pega um bico de uma empresa, ela vai ter, ela vai querer falar para você que ela é da norma ISO, entendeu? Porque ela segue todos os padrões e tal, né? Para ter a qualidade daquele produto, daquela ponta de bico que ela vai te vender. Então, aquela ponta de bico, ela pode ter essas cores aí, ó. Começando lá, vamos começar essa tabela 0,1. O que é 0,1? É 0,1 galões por minuto. Aí depois você converte lá, faz essa continha em casa aí. É rápida, pega uma calculadora aí. Se ele fornece 0,1 galões por minuto, ele vai ser da cor laranja. 0,15 galões por minuto, ele vai ser da cor verde racing, que eles chamam, que é um verde um pouquinho mais escuro, mas não é um verde, não chega a ser um verde escuro não. É um verde um pouquinho mais escuro. 0,2 é o amarelo, depois tem o lilás, azul, vermelho. O vermelho é o 0,4 galões por minuto. O marrom, meio galão por minuto, olha lá. O cinza, 0,6, o branco, 0,8. O azul claro, que ele é bem clarinho mesmo, ele vai ser 1 galão por minuto, tá vendo? Você tem a vírgula ali, não é 10 não, é 1, igual tinha a vírgula lá nos outros. Então é 0,1 até o 0,8, depois 1 galão por minuto o azul claro, 1,5 galões por minuto o verde claro, então aquele verde race é um pouquinho mais escuro, e o bico preto vai ser 2 galões por minuto. Tá? Então, todas as cores aí para vocês estudarem. Tem mais cores que essa? Tem, viu? Porque ali vocês estão vendo que está faltando 0,7, está faltando 0,9. Na verdade, é porque usa pouco esses bicos, tá? E são umas cores porque ali já conseguiram pegar todas as gamas de cores, né? Que são mais visíveis, mais fáceis de identificar. Então, esses são os mais usados, tá? Mas tem outras cores também. E ali tá as tabelinhas lá que eu mostrei para vocês, olha lá.
Ó que interessante, já vai trazer isso, você tem que consultar isso. E à medida que você vai criando experiência na área, você já sabe até qual bico que você vai utilizar, porque você vai decorando isso, né? Então, olha lá, eu escolhi um bico, certo? Um bico plástico. Ele vai trabalhar entre 30 e 120 libras, que são entre 30 e 120 PSI, tá? Lembrando que um bar são 15 PSI, então ele vai trabalhar de 2 bar, até lá o 120. Então ele vai trabalhar lá do 30, de 2 bar, 3 bar, 4 bar, 5 bar, certo? É a gama de pressão que vai trabalhar esse seu bico. Você vai ter que ver isso, tá? Porque é interessante você trabalhar dentro da faixa de libras ou bar que ele vai estabelecer. Porque se você trabalha fora dessa faixa, ou aquele bico vai entupir, porque se você trabalhar com uma pressão muito menor, ele vai entupir, ou se você trabalhar com uma pressão muito maior do que a estabelecida, né, ele vai desgastar muito rápido, você vai ter que ficar trocando aqueles bicos mais rotineiramente, gastando mais dinheiro. Então, dentro daquela faixa, que no caso aí para esse bico é de 30 a 120 PSI, você vai poder trabalhar. Tá? Aí você vai ver lá no manômetro lá do pulverizador qual a pressão que você está trabalhando e vai conferir isso, né, se está trabalhando na pressão correta. Bom, isso também da pressão vai estar relacionado com o tamanho da gota. Dependendo do produto fitossanitário que você vai utilizar, do produto químico que você vai utilizar, às vezes é melhor gotículas finas. Ou às vezes você pode trabalhar com gotículas grossas, não importa. Pensa comigo, se você tem um produto que não é sistêmico, e ele tem gotículas grossas, imagina que tem um monte de folhagens aqui. A gota grossa, ou seja, de diâmetro maior, ela vai cair numa folha, em uma parte específica dessa folha, e pode até escorregar para o chão, e não vai cair na outra. Agora, se fossem gotículas bem fininhas, aquilo ia ser pulverizado mais adequadamente, mais distribuído de forma uniforme em todas as folhas, tá? Então, o melhor é sempre a gotícula fina, né? Mas em produto sistêmico você não tem necessidade dessa gotícula fina, porque o produto vai entrar no sistema da planta. Então, aí cada caso você vai ter aí. Está estabelecido lá que a gota pode ser muito fina, média, grossa, muito grossa, extremamente grossa. E aí vai depender do produto. Aí quais produtos você pode usar? Esse bico que eu utilizei, ele é excelente para herbicidas incorporados ao solo, para herbicidas pré-emergentes, como vocês podem ver ali. Ele é bom para outros 3 casos ali, pós-emergente de contato. Inseticidas de contato ele é bom. Então, olha lá, vejam que você, com esse bico você pode trabalhar. Eu peguei um bico que tem uma amplidão na sua aplicação, né? Você pode trabalhar com todos, olha lá. Só que um vai ser melhor que os outros, tá? Eu tinha falado do produto sistêmico, né? Que ele pode ter a gota mais grossa, a gota maior, de diâmetro maior. Os incorporados ao solo também, se você vai aplicar um produto para adubar o solo, não importa o tamanho da gota, né? Na hora que ela chega lá no solo, ela vai se distribuir, né? Não precisa ser a gotícula fininha. Mas assim, por um pós-emergente de contato, aí você já perde um pouco de qualidade, porque precisa ser uma gotícula mais fina, né? Por isso que estão ali, está bem lógico essa tabela, né? Vocês depois pensem um pouco, você depois aí em casa, dê uma olhada e pense com calma aí no que eu estou falando. Ali também vai falar da distância que ela tem que estar do chão se for o pulverizador de barras. Esse aí eu escolhi um bico para pulverizador de barras. Ali você tem 40, 35, dependendo do recobrimento e da sobreposição que você vai ter. O importante é não ter o gotejamento, né? Se você tem muita sobreposição, uma gota vai se unindo à outra e vai ter o gotejamento, e aí você não vai ter uma aplicação de forma adequada, uma aplicação apropriada, que tenha produtividade. Você vai perder, jogar esse produto fora, tá? Então é o seguinte... Tabela mesh de filtros. Esses filtros vão estar ao longo de todo o sistema, tá? Não é só ali no bico. Esses filtros vão estar na saída da bomba do pulverizador, antes de você entrar nas barras ou antes de você entrar no sistema lá do pneumático, tá certo? Então você vai ter um monte de filtros. Filtros maiores, o filtro do bico é menor, né?
uma malhinha menor. Então, filtro, que também pode ser chamado de malha, que também pode ser chamado de mesh em inglês, ele vai seguir a tabela mesh, né? Olha lá, a peneira 1, na tabela mesh, ela é a peneira que tem o furo lá, a abertura, de 1 polegada. 1 polegada é 2,54 centímetros, né? Então, olha lá, a peneira 1 é aquela que tem o furo maior, a abertura maior. 2,54 centímetros é igual a 25,4 milímetros, né? À medida que você vai aumentando o número do mesh, você vai diminuindo o furo. Porque esse número do mesh está relacionado com a capacidade de filtrar. Então, quanto maior o mesh, maior é a capacidade de filtrar daquele filtro, porque vai ser menor a abertura. Então, eu peguei os exemplos mais usados na nossa aplicação aí agrícola, nos pulverizadores, que são o 1, que eu já falei para vocês, o 50, ele vai ter uma abertura, já podemos falar em milímetros, que a gente entende melhor, mas ele está também em polegadas. O 50 vai ter uma abertura de 0,297 milímetros, que são 297 micrômetros, é um furinho bem pequeno, tá? A malha mesh 80 vai ser menor ainda, vai ser 177 micrômetros, ou seja, 0,177 milímetros, ou 0,007 polegadas. A malha 100 menor ainda, e a malha 200 ali menor ainda, ou seja, uma capacidade de filtrar se tornando maior aí. Nós falamos dos bicos, né? Olha, pessoal, é bem importante você, estudante, pensar no que eu te falei, da gota de diâmetro maior e da gota de diâmetro menor. Bom, para ficar mais visível na cabeça de vocês, porque isso está ligado à produtividade, a gente pode falar o seguinte, que quando a gente está trabalhando com uma pressão abaixo do recomendado, lá naqueles bicos, você está vendo no manômetro, numa pressão abaixo do recomendado, você vai ter gotas maiores, não é? Vamos supor que são gotas do tamanho da bola do Kiko, lá, se vocês assistiram aquele programa antigo. E quando você trabalha com uma pressão acima da pressão recomendada, você vai ter gotas muito pequenininhas. Essas gotas muito pequenininhas a gente pode chamar lá da bola do Chaves, aquela bola pequenininha. As duas vão ter problemas. Qual que é o problema da gota grande? Já falei para vocês, ela não vai ser distribuída adequadamente, uniformemente. Mas se for algo sistêmico, ou se for para aplicar no solo, incorporar o solo, não tem problema, né? Ela vai cair ali. Se ela for para aplicar na planta, no contato da planta, ela vai escorregar e você não vai ter aplicação adequada para a gota grande, com a pressão abaixo do recomendado. E qual é o problema da gota ser muito fina, hein? O problema da gota ser muito fina, com a pressão muito alta lá que está registrando no manômetro, é que ela vai o quê? Ela vai evaporar ou vai causar deriva, que é a perda pelo vento. Então você também vai perder esse produto, perder produtividade, tá? Então você tem que saber o dia certo de você fazer a aplicação, para que você não tenha perda nem por deriva, por vento, e nem por evaporação. Então a umidade do ar você vai ter que ver, a umidade relativa do ar, a condição de vento, porque senão você vai estar jogando fora o seu produto, seu dinheiro, e a aplicação não vai ser adequada. E isso tudo que eu falei para vocês dos bicos e dos diâmetros das gotas é uma ciência muito interessante. Então tem muito mais coisa nesse campo para vocês estudarem. Esse é o básico que vocês têm que saber. Para terminar essa aula, nós temos alguns slides ali sobre a taxa de aplicação, porque tudo isso vai chegar ali na taxa de aplicação. Então vamos supor ali o seguinte, o que é essa taxa de aplicação? É quantos litros por hectare de calda que você está aplicando, certo? Que você está pulverizando. Quantos litros de calda por hectare? Então vamos supor ali uma lavoura de café de 5 anos, com espaçamento 3,5 por 0,7, tá? Então quer dizer ali que a largura da rua tem 3,5, tá? O trator anda um percurso de 50 metros. Então imagina que a gente está num helicóptero vendo ali de cima. Os pontos verdinhos são os pés de café. Você está vendo a rua ali de cima. E você marcou que esse trator vai andar 50 metros. Você mediu com uma trena, ou com passos, ou com o espaçamento dos pés de café. Você contou os 50 metros ali para fazer esse teste, para saber qual é a taxa de aplicação que você está usando. O percurso do trator é 50 metros. O pulverizador que nós vamos usar é o pulverizador do café. O pulverizador hidropneumático, que nesse caso eu optei por um com 16 bicos. O volume coletado por bico no percurso é de 400 ml. Então qual foi
o volume de calda por hectare, ou seja, a taxa de aplicação, volume de calda, tudo a mesma coisa. Quanto foi os litros por hectare que foram aplicados? Aí é assim que nós vamos fazer essa continha. Isso daí nós vamos ter feito na prática também, tá? No dia lá. Mas preste atenção aqui, é muito simples. Você vai andar com um trator 50 metros, com um pulverizador lá montado, mas você não precisa pulverizar. Não precisa gastar o seu dinheiro com isso, não. Por quê? É só um teste, tá? Que a gente vai ver se está na taxa de aplicação correta, que é aquela que está na bula do produto, né? Que está na bula do produto. Então, você vai andar com esse trator de 50 metros sem pulverizar. Dentro do tanque do pulverizador vai ter só água, porque é o teste em branco que a gente chama, para a gente não ter problema em ser contaminado com agrotóxico nesse teste, tá certo? Mas é importante também usar todo o EPI, né? Mesmo estando só com água lá. Aí depois você andou os 50 metros, você vai cronometrar esse tempo desses 50 metros, tá? Quando o trator começa a andar, até o final daquela rua que deu 50 metros, qual é o tempo que ele andou? Tantos segundos, você cronometra no seu relógio aí, no seu celular aí. Depois, pelos segundos que você cronometrou, você vai acionar o pulverizador, que vai estar pulverizando a água, né? E você vai pegar com algum recipiente ou um cano. Eu já vi pessoas fazerem de formas diferentes possíveis, com saco, com sacarias e tal coisa. Você vai conseguir ali coletar essa água que está saindo do bico. Você vai coletar essa água, que vai ser a calda depois, pelo tempo que você cronometrou. E aí vai fazer a continha que eu vou falar aqui para vocês. Aqui eu mostrei uma foto de algo mais avançado. Na propriedade nossa, nós não vamos comprar um sistema desse, né? Isso é um sistema que foi mais para pesquisa, né? Que também está coletando ali do jeito que eu falei para vocês. Eles andaram 50 metros com o trator, depois com o trator parado, ligou o pulverizador e estão coletando naqueles copinhos ali o quanto que está sendo aplicado dentro daquele tempo que foi andado do percurso, certo? Parou o tempo, aí para de coletar, desliga o pulverizador, né? Para de coletar ali a calda, para você saber medir aí a taxa de aplicação. Então, como é que é a conta que você faz? Ah lá, a solução está ali para vocês. A área aplicada, ela vai ser, o trator não andou 50 metros, e a largura da rua não é 3,2, então é só você multiplicar. 50 vezes 3,2 vão dar a área que foi aplicada, 160 metros quadrados de área. O volume, aquele volume que eu coletei foi num bico, tá? Eu peguei um recipiente graduado e coletei qual é o volume que está saindo naquele bico. Como são 16 bicos, o volume que estava saindo naquele bico, naquele tempo cronometrado, foi de 400 ml, então 400 vezes 16 vai dar 6.400 ml ao todo. Então todo pulverizador vai estar lançando isso naquele tempo lá, né, do percurso de 50 metros, 6.400 mililitros. A gente tem que transformar o mililitros para litro para ficar mais fácil de você trabalhar, tá? E para sair em litros por hectare, senão ia sair em mililitros por hectare, é mais fácil de trabalhar com litros por hectare. Então, para transformar de mililitros para litros, é só você dividir por 1.000, como eu fiz ali. Então, os 16 bicos estão jogando 6,4 litros. 6,4 litros naquele percurso de 50 metros. Aí você faz a regrinha de 3. Se naquele percurso de 50 metros, que tem a área de 160 metros quadrados, na área de 160 metros quadrados, foi aplicado 6,4 litros. Numa área de 10.000 metros quadrados, quanto que vai ser aplicado? Aí é o X, é só fazer a regrinha de 3 aí, multiplicação em cruz aí. Por que eu escolhi os 10.000 metros quadrados? Né? Você já sabe, 1 hectare é igual a 10.000 metros quadrados. 1 hectare é igual a 10.000 metros quadrados. Então aí você vai sair, esse X já vai sair a quantidade de litros por hectare do volume de aplicação, do volume da calda que você está aplicando. Aí você vai ver, na bula daquele produto fitossanitário, na bula daquele produto químico, quanto que tem que ser aplicado, lá vai estar indicando. Se for 400, pô, tá calibradinho. Se não for, aí o que vai acontecer, né? Aí, vamos pensar isso daqui a pouquinho. Então, para finalizar essa aula, eu deixei aquela dúvida lá, né? É o seguinte, nós vamos trabalhar com uma margem de 10%. 10%. Ou seja, a gente tem que seguir a recomendação da bula. Se a bula lá do produto químico, fala que tem que ter 400 litros por hectare para aplicar, para ser adequado, 10% de 400 vai dar 40, não vai? Então, você vai poder trabalhar de 360, que é 400 menos 40, até 440, que é 400 mais 40. Nessa faixa de 10% de tolerância, tá? Porque você não vai conseguir, esse caso aí foi um caso específico,
que com bicos de precisão, tudo você consegue, mas geralmente você vai não vai ter exatamente 400 litros por hectare, certo? Então você vai poder trabalhar com esses 10%, de 360 litros por hectare a 440. Então se deu esse resultado dentro desses valores, você pode ir lá aplicar, tá correto. Se você quiser trabalhar com uma margem menor, para ter uma maior produtividade, aí você trabalha de vez de 10% com 5%, tá? Mas é costumeiro esse 10%. Agora, se não deu, se está lá falando que a bula precisa de 400 litros por hectare, e o seu bico lá, depois que você fez esse teste em branco, o seu bico está dando 300, ele não está dentro da faixa. Aí o que você tem que fazer? Você tem que ver se não tem vazamento no seu sistema, se as abraçadeiras estão corretamente acopladas, engatadas, nas tubulações, nos mangotes, né, nos flexíveis lá, os bicos, os filtros, se tem entupimentos, rachaduras. Se não tiver nada disso, às vezes você está trabalhando com a pressão errada. Vê lá no manômetro, qual é a pressão que você está trabalhando? A pressão está lá no catálogo do bico. Lembra que eu falei para vocês que era de 30 a 120? Então, ela vai ou de 2 bar até 5 bar, por exemplo. Então, você vai ter que trabalhar dentro dessa faixa, né? Pode ser que a pressão esteja incorreta. Se não é pressão, se não é vazamento, nada disso, problemas disso, você vai ter que fazer o quê? Mudar a velocidade de operação. Ande com uma velocidade, no caso aí, se você quer aplicar mais produto, né, estava 300, você quer aplicar mais para chegar lá no 400, você vai ter que andar mais lento, né, mais devagar. Então aí você muda a velocidade de operação, tá? E se mesmo assim você não conseguiu identificar qual é o problema, pode ser que você vai ter que trocar bicos, ou o seu sistema está com um problema um pouquinho mais complicado, né? Aí você vai ter que ver com mais calma. Mas geralmente é no manômetro, certo? E nas rotinas que a gente faz de limpeza, a gente já consegue sanar isso, e com a velocidade também de operação, que você vai colocar a marcha correta lá no trator, que vai te dar essa taxa de aplicação correta. Com isso a gente termina essa aula. Vejam que a tecnologia de aplicação pode ser uma disciplina só, a gente teve uma aula só disso, tem muita coisa ainda que vocês têm que estudar sobre isso, tá? Mas muito obrigado por essa aula, até a semana que vem.